Os OVNIs são uma das coisas mais intrigantes conhecidas pelos humanos. Entretanto, nem todos já tiveram um encontro, pois é relativamente raro. Mas neste vídeo, nós trazemos a você os 15 principais avistamentos recentes e chocantes que você não vai acreditar que são reais. Número 1. OVNIs avistados na Área 51. A Área 51 ficará para sempre associada a coisas estranhas, então não foi surpresa para ninguém quando as pessoas capturaram as imagens de OVNIs pairando na área. O avistamento mais recente ocorreu na segunda-feira em Las Vegas, Nevada, com uma testemunha ocular insistindo que não se tratava de uma aeronave comum. Eles afirmaram: "Não tenho certeza do que era, mas não era um avião ou um helicóptero. Não se parecia com nenhum outro drone que eu tivesse visto." Caso você não saiba, a Área 51, onde o exército dos Estados Unidos é conhecido por testar aviões ultra-secretos, ela fica em Nevada. E devido ao sigilo da base, os entusiastas de OVNIs acreditam que ela é usada para abrigar e estudar aeronaves alienígenas. Scott T. Waring, um veterano observador de OVNIs, para discutir o recente avistamento em seu site, UFO Sightings Daily, confirmou que o observador pegou um OVNI escuro se movendo em Nevada. Ele diz que o objeto foi visto cruzando Las Vegas, que é conhecida por seu segredo na base aérea de Nellis, nos Estados Unidos. E de acordo com a Área 51, não fica longe. Portanto, os alienígenas estão curiosos sobre essas bases secretas e o que elas estão fazendo. Parece que não somos, então, a única espécie curiosa. Enquanto isto, este não é o único cubo preto citado em outro, que inclusive foi também achado em Vineland, Nova Jersey. O cubo apareceu durante uma silenciosa tempestade de raios, de acordo com uma testemunha ocular, e uma foto vazada do Pentágono de um cubo de prata pairando sobre o Atlântico anteriormente despertou temores de alienígenas vivendo no mar. De acordo com 3 oficiais dos Estados Unidos, que viram a imagem, o misterioso objeto tinha um formato de cubo e era prateado. Parecia estar imóvel quando foi visto por pilotos militares. Número 2. O estado mexicano de Campeche. Os navegadores vão passar um mau bocado com esta, pois as gravações vieram de uma fonte oficial. Foram os pilotos da Força Aérea Mexicana que capturaram 11 objetos voadores não identificados nos céus, sobre o sul do estado de Campeche. Uma declaração foi divulgada por um porta-voz do Departamento de Defesa. Uma fita de vídeo amplamente disponibilizada para a mídia na terça-feira mostra os objetos brilhantes, alguns dos quais pareciam ser pontos de luz afiados e outros parecem ser grandes faróis, se movendo rapidamente no que parece ser um céu tardio. Pilotos usando equipamentos infravermelhos capturaram as luzes enquanto voavam a uma altitude de cerca de 11.500 pés. A luz cercou o jato enquanto conduzia vigilância de rotina contra o tráfico de drogas na área. Apenas 3 dos objetos foram detectados pelo radar do avião. O operador de radar, o tenente-alemão Marin, confessou em uma entrevista que estava assustado com a visão. Um dos seus colegas chutou de volta para os poucos críticos que não havia como as filmagens serem falsas ou adulteradas. O major Magdaleno Castanon, capitão do avião, disse que os jatos militares deram uma dura perseguição às luzes, mas ele disse que acreditava que essas fontes de luzes sabiam que elas estavam sendo perseguidas. Ele também disse que quando os jatos pararam de seguir os objetos, eles desapareceram. Jaime Maussan, um investigador mexicano que passou anos estudando OVNIs, estava entusiasmado com o vídeo. Ele disse que tinha revisto centenas de vídeos de OVNIs, mas não é comum que um vídeo de OVNI seja capturado pela Força Armada de qualquer país, para não falar em ser reconhecido e discutido livremente pelo pessoal do Exército. Número 3. Outra gravação de OVNIs capturada pelas Forças Armadas. Com um constante gotejamento de vídeos de OVNIs capturados pelos militares, é surpreendente que algumas pessoas ainda argumentem que não há um OVNI. O Pentágono confirmou recentemente a autenticidade de vídeos e imagens recentemente vazadas que mostravam múltiplos avistamentos de OVNIs pelo pessoal da Marinha dos Estados Unidos. Isso é bastante interessante, pois o anúncio veio justamente quando o governo estava se preparando para lançar o relatório altamente esperado sobre OVNIs. O vídeo de 18 segundos mostra 3 OVNIs em forma de pirâmide, pairando sobre o navio de guerra USS Russell à noite, em julho de 2019, na costa de San Diego. A embarcação, em forma de pirâmide, voou a apenas 700 pés acima da cauda do Russell, em um ponto. Este foi o primeiro vídeo que foi publicado do incidente, no qual OVNIs misteriosos, descritos como veículos aéreos não tripulados, supostamente assediaram pelo menos 3 navios de guerra dos Estados Unidos durante exercícios militares durante vários dias, igualando a velocidade e o rumo de um contra-torpedeiro durante 90 minutos enquanto realizavam manobras descaradas. A aeronave não identificada, capturada pelo piloto, foi capaz de permanecer estacionária em ventos fortes sem movimento, excedendo a capacidade de balões ou drones conhecidos. Um porta-voz do Departamento de Defesa confirmou que as filmagens foram feitas pelo pessoal da Marinha e foram incluídas em uma investigação em andamento sobre esses objetos estrangeiros. O vídeo e as imagens foram divulgados para o cineasta Jeremy Corbell,
em que você pode reconhecer no documentário Bob Lazar, Área 51 e Flying Saucers, e também o George Knapp, o repórter-chefe da investigação da KLAS-TV. Corbell e Knapp confirmaram independentemente que os documentos vazados são imagens não classificadas de uma série de briefings confidenciais destinados a educar membros da comunidade de inteligência dos Estados Unidos sobre OVNIs viajando em um espaço aéreo restrito. Um piloto do FA-18, segundo informações, usou seu celular para fotografar 3 aeronaves não identificadas na costa da Oceana em outro incidente, incluindo OVNIs chamados de balão metálico e a esfera. Número 4. OVNIs gravados se dividindo em 2. A observação de OVNIs não acontece todos os dias. Entretanto, ainda mais raro é capturar um OVNI dividido em 2 em tempo real. Uma equipe de analistas colaborou com a SCU, a Coalizão Científica para Estudos UAP, um grupo privado de cientistas, analistas militares e investigadores, para produzir um relatório analisando um incidente que ocorreu no aeroporto de Aguadilha, Porto Rico e arredores. Rich Hoffman, um dos cofundadores da SCU e um analista de sistemas de 26 anos de Exército dos Estados Unidos, diz que as informações do caso e as imagens térmicas vieram de um piloto trabalhando para o Departamento de Segurança Nacional. Em uma entrevista, Hoffman explicou que as autoridades fizeram para enterrar a história. O piloto tentou fazer com que a Homeland Security se interessasse, mas ele foi passado para a Força Aérea, que declarou categoricamente que ela lidou por mais tempo com OVNIs. A gravação, no entanto, acabou com a SCU e realizou uma investigação extensiva. O grupo passou 2 anos analisando todos os sinais de mais de 7.000 frames no vídeo de 3 minutos e 54 segundos. Um pequeno objeto pode ser visto se movendo acima do oceano e da Terra no vídeo. Apesar de ser capturado à noite, o objeto parece se mover através de áreas residenciais e árvores antes de entrar no Oceano Atlântico, sem diminuir a velocidade e se dividir em 2 objetos. Declarações de testemunhas e dados de radar além do vídeo têm corroborado detalhes sobre o evento. A SCU determinou que o UAP era de origem desconhecida, observando que não há explicação para um objeto capaz de viajar debaixo d'água a mais de 90 milhas por hora com o mínimo impacto ao entrar na água, através do ar a 120 milhas por hora, em baixa altitude através de uma área residencial, sem luzes de navegação e, finalmente, ser capaz de se dividir em 2 objetos separados. Até hoje, o voo destes objetos e estas gravações continuam sendo investigadas. Número 5. OVNI capturado na TV ao vivo. Muitas coisas são inadvertidamente capturadas na TV ao vivo, algumas muito engraçadas, mas neste caso foi um OVNI, dando a milhões de pessoas uma chance de vê-lo também. Durante seu noticiário das 6 da manhã, a afiliada da ABC KLKN capturou um OVNI em sua Tower Cam ao vivo. Dê uma olhada no nosso Tower Cam, disse o meteorologista Sean McMullen, apontando o objeto em forma de triângulo verde no tiro. Você toma sua própria decisão, disse McMullen, que inicialmente pensou que era apenas uma estrela. Há uma estranha luz no horizonte oriental. McMullen exclamou que nunca tinha visto nada como isso antes. Ele disse que repetiu isso enquanto descrevia o objeto para que os telespectadores soubessem prestar atenção. De acordo com a estação, o espectador capturou imagens semelhantes do objeto, descartando aqueles que achavam que era um sinalizador ou uma aberração na lente. Rich Webb e Scott Colburn, dos perseguidores aí de OVNIs, Rich Webb e Scott Colburn, disseram que um objeto similar foi visto algumas horas antes no Lee Summit Mall. Eu acho que é muito interessante. Eu me pergunto se podemos conectar as 2 linhas e talvez ter uma ideia de onde essa coisa estava. McMullen disse à TV Spy que, enquanto ele tem uma opinião sobre o que aconteceu, ele prefere guardá-la para si mesmo. Ele acrescentou: "Eu posso dizer que gostaria de ver um tom mais sério na mídia quando se trata de coisas desta natureza. Embarcações não identificadas voando no espaço aéreo americano é inquestionavelmente uma questão de segurança nacional que deveria ser levada a sério e com transparência tanto pela mídia quanto por funcionários do governo. E não é o que ocorre." Número 6. A família avistou um OVNI que estava pegando fogo no Quebec. Acredite ou não, alienígenas podem ter acidentes com incêndios, como mostra o avistamento de um OVNI em chamas no Quebec. Felizmente, a família que o avistou conseguiu filmagens dele para a Such Naysayers. O avistamento de um OVNI sobre a cidade de Quebec, no Canadá, parece estar não apenas mudando de forma, mas também em chamas ou emitindo algum tipo de energia. Muitos especialistas examinaram o vídeo e ele é inquestionavelmente genuíno. Enquanto seus filhos estão ofegando, o pai no vídeo pode ser ouvido dizendo: "É uma nave e ela mudou de cor." É uma espaçonave que consome combustível à medida que sobe no espaço? Essa é a pergunta que acontece no vídeo. Uma coisa interessante que a destaca é que o Canadá realmente coleta e publica todos os avistamentos de OVNIs reportados a ele anualmente.
Então, muitas dessas filmagens não envolvem truques ou qualquer coisa do tipo que está acontecendo. Nós estamos olhando para o que é mais provavelmente o primeiro do seu tipo, um OVNI que está em chamas e se move deliberadamente e lentamente. É quase metódico, como se ele estivesse se virando para ver melhor alguma coisa. Dado que qualquer coisa significativa é para baixo, ele só pode estar olhando para baixo, não é mesmo? Então ele também parece estar mudando da sua própria essência, a sua forma. Enquanto algumas pessoas tentavam ver isso como um drone, a questão é: que drone com essa capacidade está disponível no mercado hoje? Os observadores especializados em OVNIs concordam que tem muitas perguntas sobre esse avistamento que não são respondidas porque não é nada como ninguém já tenha visto antes. Número 7. Os pilotos comerciais compartilham o céu com um OVNI que está passando. Um objeto voando não identificado relatado em um voo de passageiros da American Airlines sobre o Novo México, como capturado na transmissão de rádio do piloto. Naquele dia, por volta das 13 horas da tarde, horário local, o voo 2292 da American Airlines estava em rota de Hebron Kai, para Phoenix, Arizona. A voz animada do piloto é capturada em um vídeo de 15 segundos, enquanto ele tenta dar sentido a algo que ele viu acima das nuvens durante o voo. Algum alvo aqui em cima? Pergunta ele pelo rádio. Acabamos de ter algo que passou por cima de nós, que parecia um longo objeto cilíndrico, o que eu odeio dizer. Aparentemente o piloto não acreditava em OVNIs, mas foi forçado a admitir isso neste incidente. O objeto foi descrito como uma coisa tipo um míssil de cruzeiro, que estava se movendo muito rápido pelo piloto. Ele acrescentou que o objeto passou por cima da própria aeronave deles. A conversa de áudio foi primeiramente capturada para o seu blog por Steve Douglas, um entusiasta de rádio da companhia aérea. Mais tarde, a American Airlines confirmou a autenticidade do áudio, mas decidiu encaminhar todas as outras perguntas para o FBI. Douglas declarou que estava ouvindo o rádio quando notou o tom incomum da voz do piloto. Ele acrescentou que era improvável que o objeto fosse um míssil porque os domingos são um dia de folga para os militares. Na verdade, de acordo com a ABC7, nenhuma notificação de teste militar foi emitida antes do tempo. Curiosamente, ao longo dos anos, as gravações de áudio do cockpit capturaram um punhado de encontros próximos, alguns dos quais foram mais obviamente terrestres do que outros. Número 8. Monólito de aparência alienígena do Utah. Nós às vezes recebemos objetos estranhos, como meteoros que chocam contra a Terra, mas desta vez, parece que alguns alienígenas decidiram deixar alguma pegada mais permanente em nosso planeta. Os usuários da internet ficaram chocados ao descobrir um monólito de aparência alienígena plantado firmemente no deserto de Utah, muitos dos quais não podiam acreditar no que estavam vendo no início. O objeto, que é estimado em 10 a 12 pés ou 3 a 3,6 metros de altura, feito de metal, foi descoberto plantado no chão em uma enseada de rocha vermelha. E foi avistado pela primeira vez por oficiais da vida selvagem do estado que estavam ajudando na contagem de ovelhas Bighorn de um departamento de segurança pública de Utah, DPS. O piloto Brett Hutchins disse à KSL TV que isso é a coisa mais estranha que ele já viu fora de todos os anos dele. Um dos biólogos o viu e por acaso nós voamos diretamente por cima dele. Eles pegaram inesperadamente e tiveram que virar o helicóptero para ter uma visão melhor. A tripulação inicialmente perguntou se isso tinha algo a ver com a NASA, que às vezes poderia estar envolvida em projetos secretos. O DPS postou imagens e filmagens da descoberta em seu site. E uma pessoa pegando um dos vídeos pode ser ouvida dizendo: "Os intrépidos exploradores descem para explorar a forma de vida alienígena." Intrepid explorers go down to investigate the alien life form. O DPS recusou-se a postar a localização exata do monólito online, mas isso não impediu que as pessoas descobrissem e voassem para ver por si mesmas. No entanto, o monólito não durou muito, pois foi removido pelas autoridades sob o pretexto de ter sido instalado ilegalmente. Mas você pode ter que dar um desconto aos alienígenas por não saber onde era ilegal. Plantar um monólito em nosso planeta, não é? Esse é um erro honesto que pode ser cometido por qualquer pessoa que se encontre em um planeta estranho, em nossa opinião, claro. Número 9. OVNI em Jerusalém capturado por múltiplos espectadores. Jerusalém é um dos lugares mais santos do mundo para as 3 religiões mais populares. Então é surpreendente que alienígenas tenham tentado visitá-la? Uma luz brilhante que pairava sobre um santuário islâmico em Jerusalém antes de disparar como se fosse perturbada provocou um debate entre os especialistas em OVNIs no mundo todo. Os céticos estão tendo dificuldade em descartar isso como um embuste porque, bem, há mais de um relato em vídeo do evento. No primeiro vídeo, um usuário de costas voltadas para a câmera podia ser visto olhando para a cúpula. No mesmo dia, um segundo vídeo, com uma visão muito mais próxima e a mesma trilha sonora foi lançada. No dia seguinte, outro vídeo do 15 Feet foi viral, retratando o mesmo evento.
Em meio de "oh" e "ah", uma mulher americana confirma a raridade da experiência em um desenho distinto e grosso do sul, dizendo: "Nós o vimos no Mississippi assim, mas nunca como isso." Naturalmente, a representação de uma luz etérea acima do local sagrado para o cristianismo, judaísmo e islamismo, com bilhões de adeptos apaixonados, provocou um debate animado abaixo dos vídeos sobre tópicos como teologia, escatologia, política contemporânea do Oriente Médio, pirâmides egípcias, para citar alguns. Número 10. Gravações vazadas capturadas pela tripulação do avião mostram um OVNI de pato de borracha. Os OVNIs têm uma variedade vertiginosa de formas e figuras, e uma tripulação de avião relatou uma na forma do brinquedo de banheira favorito de todos. Um avião de reconhecimento americano fotografou um OVNI em forma de pato de borracha, que teria atingido a uma velocidade de bolhas de 200 milhas por hora, enquanto era rastreado por 40 minutos. O vídeo de 1 hora foi gravado por um avião de vigilância RC-26, pilotado pelo Departamento de Segurança Nacional, DHS, agentes na caça aos contrabandistas de drogas em Tucson, Arizona. As filmagens começam com a tripulação do avião fazendo o levantamento da paisagem com seu sistema óptico térmico, conhecido como FLIR, enquanto uma missão de reconhecimento. O OVNI, que parece ter o formato de um pato de borracha, vem correndo em direção ao vídeo, que foi gravado por volta das 21 horas da noite. O vídeo termina após pouco menos de 1 hora, com o pato de borracha ainda visível. Não está claro qual é o objeto no vídeo e o fenômeno permanece inexplicável, no entanto. E, na verdade, tem havido sugestões de que a estranha forma é, na verdade, 2 objetos voando, um do lado do outro. Mas seja qual for o caso, as pessoas que viram o vídeo comentaram que ele contém ecos arrepiantes da infame filmagem da Aguadilha de UAP de 2013, que os cientistas descreveram como o OVNI mais convincente já capturado pela câmera. E para os incrédulos, o ex-insider Luiz Elizondo confirmou a autenticidade do vídeo em uma transmissão ao vivo. Número 11. OVNIs filmados em Nova York. Quando as pessoas ouvem falar de avistamentos de OVNIs, eles geralmente parecem ocorrer em cidades menores e áreas menos povoadas, que elas imaginam estar ocupadas por delirantes pontos de crack, mas nem sempre é o caso. Um estranho encontro ocorreu na maior cidade da América, Nova York. Um residente, Hamid Vitalis, a filmou enquanto caminhava para o seu trabalho na indústria musical no Brooklyn, no outro lado do rio de Manhattan. Ele olhou para cima e notou 3 orbes de luz formando uma pirâmide e aparentemente pairando por lá. Por seu choque, o avião voou para perto e 2 luzes desapareceram instantaneamente, enquanto a terceira diminuiu gradualmente antes de desaparecer. Enquanto eles estão fazendo isso, um Hamid atônito pode ser ouvido perguntando: "Para onde as luzes foram? Oh, para onde elas foram?" De acordo com o The History Channel, os avistamentos de OVNIs em Nova York mais do que dobraram. Por que isso? Porque alguns especialistas acreditam que extraterrestres, como traças, são atraídos pela luz, que é abundante na cidade de Nova York. E neste caso, mais uma vez houve múltiplos observadores. Um comentador afirma ter visto as mesmas luzes e afirma que eles não eram de nenhum tipo conhecido de aeronave. Esse indivíduo escreveu: "Eles estavam lá com uma aceleração tão antinatural que se atreveram a se afastar. Estou feliz que alguém tenha gravado isso. Eles não eram aviões, eles eram muito mais baixos que os aviões." Número 12. OVNIs massivos avistados na Mongólia. Uma luz misteriosa foi recentemente avistada na China, deixando os locais perplexos. Por volta das 18 horas e 45 minutos na hora local, testemunhas relataram ter visto um objeto não identificado aparecer para iluminar o céu noturno como uma tocha maciça sobre Beijing, Chongqing, Shanxi e Mongólia Interior. Enquanto algumas pessoas afirmam que a filmagem se assemelhava ao rastro de um motor de foguete, os observadores estão convencidos do contrário. Os vídeos perplexos foram postados no site chinês de microblogging Weibo, onde usuários de internet atordoados especularam sobre o que poderia ser. "Aliens estão vindo!" exclamou um usuário Weibo. Eles descreveram o fenômeno de 2 minutos como raios brancos brilhantes em forma de uma cauda maciça ou uma luz artificial, irradiando das nuvens e se movendo lentamente através do céu. De acordo com o editor da revista militar e blogueiro, as filmagens poderiam ser do exército chinês testando uma aeronave hipersônica ultra-secreta chamada DF-ZF. Entretanto, não há uma confirmação oficial para esta teoria. Número 13. OVNIs capturados no Chile. Uma mulher captou imagens incomuns de 7 luzes dançando no céu, acendendo um novo debate sobre a existência de vida extraterrestre. A mulher, que não foi identificada, captou imagens de 4 feixes de luz no céu a partir da sua janela, que parecem ser compostos por cerca de 4 pequenas luzes cada uma. O vídeo amador fica tremido quando a mulher aterrorizada tenta filmar e também observar o suposto fenômeno em Santiago, Chile.
O vídeo mostra as luzes no céu estando muito paradas antes de uma começar a se afastar da outra. Os outros 3 se separam e podem ser vistos voando pelo ar enquanto o videomaker olha com admiração. A mulher acompanha o progresso da única faixa de luz restante através do céu antes que 7 orbes menores de luz apareçam. A mulher, então, segue enquanto eles dançam pelo ar antes de desaparecerem um a um. O vídeo conclui com o último feixe de luz cintilando e desaparecendo lentamente no céu antes que a mulher apague a câmera. Desde que as estranhas luzes apareceram online pela primeira vez, algumas pessoas têm tentado explicá-las. Um usuário especulou que se tratava simplesmente de uma formação plana. Entretanto, outro usuário contrariou, perguntando: "Desde quando os aviões ficam perfeitamente parados por longos períodos de tempo?", escreveu um terceiro usuário. "E quando os aviões de forma oval se tornam populares? Ou que tal aviões silenciosos?" Número 14. OVNI capturado com um iPhone sobre Medellín, Colômbia. Com a abundância de smartphones com câmeras poderosas hoje em dia, os OVNIs estão achando cada vez mais difícil ficar escondidos quando os visitam. Um misterioso OVNI em forma de cubo pode ser visto pairando sobre a cidade nesta gravação de alta definição, e o jato comercial é visto voando perto da embarcação prateada, que foi gravada perto de um aeroporto. O usuário Lorna Mosquera fez o upload do vídeo para o YouTube que ele gravou no modo 4K no seu iPhone 13 Pro em Medellín, Colômbia. Ele retrata a vista da varanda do seu apartamento olhando para outros blocos de torres e montanhas à distância. Ele faz um zoom para mostrar uma visão mais próxima do que parece ser um cubo metálico ou diamante a alguns milhares de metros de altura. Lorna, que se considera um cético dos OVNIs, pode ser ouvida perguntando o que exatamente está no vídeo. Ele discorda que poderia ter sido um balão meteorológico. Ele move o telefone para mostrar a aproximação do avião ao aeroporto da cidade. Lorna diz que ele terminou o vídeo lá para que ele pudesse fazer um FaceTime da sua família e mostrar-lhe o vídeo ao vivo. Ele acrescentou aí que o objeto ficou parado por 8 minutos, depois começou a andar à deriva atrás das montanhas. Número 15. OVNI avistado em Jalisco, México. Quem não gosta de comida mexicana? Até mesmo alienígenas estão parando para provar, como comprovado por usuários de mídias sociais que compartilham imagens e vídeos de um OVNI que sobrevoou a área metropolitana de Guadalajara. O objeto com múltiplas luzes é visto se movendo rapidamente nos vídeos. Além da área metropolitana de Guadalajara e municípios vizinhos, como Tlaquepaque e Zapopante, as reportagens inundaram imediatamente as mídias sociais, apesar de ter sido no final do dia. Por volta das 22 horas que a aeronave redonda foi observada no céu, com várias luzes que se acenderam e apagaram até que finalmente desligaram, e o OVNI não foi mais visto. O movimento incomum do suposto disco voador, que girava em seu próprio eixo, levou os internautas a acreditarem que era uma visita extraterrestre. Vamos ouvir aí o que você acha e se você já teve algum encontro com o OVNI na seção de comentários. Tchau!